Bem-vindo de volta à Comissão Executiva. Hoje falamos sobre a situação na Grécia. Tawfik Rekibi, se o governo de Atenas tiver que recuar e não implementar algumas das medidas que estão no seu programa eleitoral, como a subida do salário mínimo, a posição interna fica muito fragilizada. Poderá não ficar, dependendo daquilo que vão conseguir obter como apoio por parte dos seus parceiros europeus, quer em termos de forma, quer em termos de fundo. Em termos de forma, saber como é que o novo acordo vai ser embalado. Portanto, eu acho que também não é gratuita a última declaração do Juncker relativamente à Troika, se bem que, enfim, isto pode chocar algumas pessoas, mas para mim, isto deve ter sido uma declaração que tem tanta importância e gravidade, eventualmente, só podia ter sido O que ele disse foi que a Troika pecou contra a dignidade dos países só podia ter sido consertada, porque senão então estamos com uma ruptura muito visível no espaço europeu. Isto quer dizer, teremos, enfim, tendências, enfim, um pouco separadas. Parece-me que a forma de embalar isso, porque chamamos a Troika ou chamamos outra coisa qualquer, desde que haja um controle efetivo da implementação das medidas de ajustamento, eu acho que o problema ficará ultrapassado. Não foi inocentemente que, em sua opinião, ele falou na dignidade? Eu acho que não falo inocentemente, até porque o próprio governo grego poderá dizer, afinal, nós levamos a própria Comissão Europeia a abordar ou adoptar uma linguagem muito próxima do nosso. Portanto, isto do ponto de vista forma. Do ponto de vista fundo, quais são as medidas concretas que vão ser tomadas para ajudar o governo grego, primeiro a se instalar. Portanto, devemos lhe reconhecer este direito. Eles acabaram de chegar, precisam de arrumar a casa, olhar para os processos, se familiarizar com o governo e depois olhar para a melhor forma de implementar um conjunto de decisões para ajudar a economia a continuar na via do crescimento. E por isso, as medidas que se poderão ter num prazo mais ou menos dilatado vão ser também muito importantes. Eles, neste momento, estão a pedir ainda uma redução das taxas de juros nos financiamentos bilaterais. Obviamente, se isto acontecer, partindo do princípio que os próprios Estados pediram emprestado para emprestar à Grécia e tem uma determinada taxa de juros, isto quer dizer que esta redução da taxa de juros vai estar inscrita nas contas públicas dos países que financiaram e vamos ser nós, outros contribuintes dos outros países da União Europeia, a suportar de uma certa forma o prejuízo. Por outro lado, uma extensão maior ainda da maturidade das dívidas. Já está-se a falar de 50 anos. Isto quer dizer que, bom, para o financiador pode ser discutível se é interessante ou não, mas uma coisa é certa, é que o governo grego vai passar, digamos, o ônus da dívida para as gerações futuras, né? Portanto, vai dilatar muito mais. Mas se ele conseguir estas duas vantagens e, eventualmente, uma terminologia que seja muito mais de acordo com os seus princípios eleitorais, é capaz, e se houver em paralelo uma linha de apoio social para reduzir, digamos, o impacto das medidas de austeridade na sociedade grega, essencialmente em relação aos mais necessitados, é provável que eles consigam um copo meio cheio que permite, eventualmente, justificar o processo todo. Diogo Ribeiro Santos, esta linha de apoio social seria muito importante? Eu acho que seria mesmo, se eles conseguissem alguma coisa nesse sentido, a coisa mais importante que eles podem conseguir extrair destas negociações. Porque acho que houve uma coisa que envenenou o processo desde o início, que foi a forma bastante irresponsável como o governo grego fez a abordagem ao processo negocial. Ou seja, eu penso que faz parte do estilo do Syriza e do estilo que adota um programa radical e um discurso radical, ter este tipo de abordagem. Mas eles começaram por fazer a abordagem, nós queremos renegociar, senão o default está em cima da mesa e a saída do euro estão em cima da mesa. Não me parece que pudesse haver pior maneira de começar um processo negocial e não me parece que negociar desta forma possa dar direito a grandes prémios. Mesmo porque a União Europeia está a olhar para
uma eventual vitória do Podemos e de outros grupos radicais, e penso que quererá, para utilizar um plebeísmo, tirar-lhes as ideias. Eu penso que o discurso será muito duro e vão permitir à Grécia ganhos muito limitados. Mas tem havido também muitos recuos desde então, não é? Passado um mês... Passado um mês, eu não sei, o máximo que a União Europeia, que o Syriza conseguiu, ao fim de um mês, foi, e além de evasão fiscal e fuga de depósitos, foi uma posição unânime do Eurogrupo a dizer: meus senhores, têm de fazer um pedido para a extensão do programa que está em curso. Unânime, ou seja, não conseguiram quebrar, isolar, por exemplo, a Alemanha e os países que têm um discurso mais duro em relação à austeridade, separá-los de outros países mais favoráveis a medidas de flexibilização para estimular o crescimento, como seriam, por exemplo, a França, como seria, por exemplo, a Itália. O que conseguiram foi uma posição unânime contra eles. Então estão isolados. Eles conseguiram isolar-se. Eles conseguiram isolar-se no Eurogrupo, e o máximo que conseguiram foi, a única posição de solidariedade que conseguiram foi da Comissão Europeia e do seu Presidente, porque acho que o também recém-eleito, ou eleito há pouco tempo, o Sr. Juncker, está a tentar construir a sua base de poder no quadro das instituições europeias, e está a fazê-lo com base a um critério importante, que é a legitimidade democrática. Eu fui eleito democraticamente, eu sou o Presidente da Comissão de todos os europeus, e daí eu penso que é essa a ligação àquelas declarações, aliás, pouco felizes, sobre a legitimidade democrática da Troika. Ele está e vai fazer campanha e vai tentar afirmar-se como Presidente da Comissão Europeia, que foi eleito democraticamente e que não está muito satisfeito por ter sido um pouco posto de lado e desautorizado pelo Eurogrupo. Mas eu penso que o Eurogrupo, o Sr. Dijsselbloem e o Sr. Schäuble, leram melhor do que o Sr. Juncker qual é o sentimento dos países europeus, porque penso que a forma como a Grécia abordou o tema causou repulsa e causou pouca vontade de acomodar algumas exigências ou alguns pedidos do Syriza que seriam interessantes. Repare, eles fazem algumas propostas que são bastante construtivas e que, em alternativa a um haircut, poderiam ser perfeitamente aceites, como as obrigações indexadas ao crescimento, ou seja, com a taxa de juro indexada ao crescimento nominal. Parece-me interessante. Dívida perpétua do Banco Central Europeu, por que não? O governo inglês tem dívida perpétua desde o século XVIII, que não tem qualquer interesse em amortizar e vai pagando os juros. Parecem propostas construtivas. Eu penso que teria sido muito mais construtivo se, em vez de terem adotado retórica combativa e, permita-se-me outra vez o plebeísmo, de peito feito às balas, de afrontamento, se tivessem focado em propostas como linha de apoio social para os mais desfavorecidos, substituição da dívida por outros tipos mais sofisticados de dívida, teriam ganho mais. Isso seria uma negociação mais ampla e no âmbito do tal acordo que querem negociar para o que eles chamam de recuperação e crescimento. Mas falando na linguagem e na atitude, ainda ontem o Ministro das Finanças grego dizia que a proposta que está em cima da mesa no Eurogrupo de hoje vai necessitar de uma resposta de sim ou não. Portanto, houve um ultimato na passada segunda-feira, o governo grego tinha que apresentar, por escrito, formalizar o seu pedido para a extensão de um programa, apresentaram o pedido e agora, na reunião do Eurogrupo desta tarde, o governo de Atenas quer uma resposta de sim ou não. E se a resposta for não, a questão é... É um risco. É um risco. É um risco que correm. Eu penso que eles avançaram bastante na carta que fizeram. Eles, de facto, reconhecem que estão vinculados, e pela primeira vez falam nisso, vinculados aos compromissos internacionais que assumiram, e o facto de estarem vinculados ao contrato de empréstimo significa que estão vinculados ao memorando de entendimento com a Troika, porque um é condição do outro. Eles não reconhecem isso diretamente, o que se compreende, mas vêm finalmente reconhecer isto. Eles avançaram, mas se calhar não avançaram o suficiente e não estão propriamente em condições de fazer ultimátumos ao Eurogrupo. Quer dizer, a resposta será muito provavelmente um eventual incumprimento da Grécia, um default, que impacto é que teria para os restantes países da União Europeia, nomeadamente Portugal também, não é? Não seria assim um impacto tão profundo que... O maior risco seria, além do risco de perdas, seria o risco de contágio. Mas o risco de contágio está relativamente controlado, dado que 75% da dívida está nas mãos das instituições europeias. E o Syriza tem sido muito seletivo
quanto à dívida que seria abrangida. Ou melhor, as posições deles foram evoluindo e são seletivos quanto à dívida que seria ou não objeto de default. Eles, ao mesmo tempo, diziam que não querem mais negociar com a Troika, querem negociar através da Comissão Europeia. Dizem que das 3 parcelas, as únicas dívidas de que não admitem fazer default são a dívida do FMI e dos credores privados. E a dívida dos credores privados e a dívida do BCE. Da dívida europeia, além da dívida dos credores privados. Quer dizer, a dívida dos credores privados expõe-nos a processos internacionais e bem como a dívida do FMI e uma impossibilidade de obter financiamento no mercado internacional. Não acredito que nem a Rússia nem a China financiassem a Grécia se houvesse problemas com o FMI e se o FMI sinalizasse que, atenção, estes senhores não podem ter acesso a investimento. Eu não acredito que nem a China nem a Rússia gostem menos do seu dinheiro do que gostam as instituições europeias e que aceitassem emprestar a fundo perdido. E do BCE também não, porque o BCE neste momento tem a chave do financiamento ao sistema bancário da Grécia. A única dívida que eles admitem fazer default, ao mesmo tempo que põem de parte o FMI e o BCE aceitam como os 2 elementos da Troika e aceitam negociar apenas com a Comissão Europeia, dizem que a única dívida que cumprem ou que não admitem fazer default, dentro da dívida chamada europeia, é a do BCE e a do FMI. E, curiosamente, a única dívida que eles admitem fazer default é a do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e a dívida bilateral. Ou seja, dos parceiros que lhes emprestaram dinheiro. Quer dizer, eu confesso que fico um pouco perplexo, porque eu não consigo perceber onde é que eles queriam chegar com este tipo de atitude. Para além da estratégia negocial, que terá certamente irritado os parceiros europeus, e não só o Sr. Schäuble, que não me parece que tenha assim tido tanto trabalho para conseguir uma posição unânime do Eurogrupo. Além da ameaça direta a interesses dos parceiros europeus, a Grécia está numa situação em que precisa desesperadamente de financiamento. Precisa desesperadamente de ajuda e está à beira de uma suspensão de pagamentos. Portanto, não me parece que esteja em situação de exigir sim nem não. O máximo que terá será um não, talvez um nim, e terá de avançar ainda bastante mais. Porque há uma outra situação que se vem somar a todas as faltas de dinheiro. É que, mesmo que cumprissem o programa, havia para 2015 uma necessidade de financiamento adicional de 12.300 milhões de euros. Ou seja, teria de haver uma extensão do programa e de continuação do programa de empréstimo a partir de 28 de fevereiro. Isso seria inevitável. Portanto, eu acho muito difícil que haja um ninho muito favorável à Grécia. Tawfik Reguibi, as perdas para a Europa não seriam assim tão graves e grandes a ponto de forçar um entendimento? Quando se falou do efeito de contágio, eu acho que pode haver mais um efeito de contágio político que económico. Porque economicamente, de facto, a própria dívida, que julgo eu em qualquer coisa como 56% está no mecanismo europeu de estabilidade, 21% nos Estados europeus e 10% no BCE. Portanto, então, são cerca de 200 estamos a falar basicamente... milhões de euros. Exatamente, 251 milhões de euros estão na mão das instituições. Embora eu tenha dúvida quanto a default em relação ao FMI, porque mesmo se eles não quiserem assumir o default em relação ao FMI, fora da zona euro, com o dracma a desvalorizar de uma forma drástica, evidentemente por uma dívida contraída em euros ou em dólares, aquilo que eles vão dever ao FMI vai disparar por completo. Hoje o peso é de 12%, evidentemente este peso vai aumentar de uma forma significativa. Eu não tenho bem a certeza. Por isso que eu acho que o contágio é essencialmente um contágio mais político, porque mesmo com as medidas que o Banco Central Europeu poderá tomar na pós-saída da Grécia da zona euro, vai proteger de uma certa forma os outros países e a taxa de juro, digamos, dos mercados, porque o quantitative easing pode eventualmente depois ter uma certa mutualização e logo os mercados poderão ganhar confiança. Haverá talvez um período onde as taxas de juro vão disparar, as inquietações do mercado, etc. Mas isto vai facilmente ficar estancado. Agora, o contágio político a prazo pode criar problemas. Pode criar problemas se
por alguma razão, por exemplo, as coisas para a Grécia começarem a correr melhor no fim de um determinado período depois da saída do euro, porque as consequências são imprevisíveis. Como é que seria uma Grécia isolada fora do euro? Não, tudo depende se depois, uma vez isolada fora do euro, se fica ou não fica dentro da União Europeia, ponto 1. Enfim, juridicamente não sei qual será exatamente a consequência. Há quem diga que a saída do euro não implica a saída da União Europeia. Já li noutros documentos que eventualmente os tratados podem implicar a expulsão, entre aspas, da Grécia fora da zona do euro. Vai perder os fundos estruturais, neste caso. Até a perca de fundos estruturais pode ser dentro da União Europeia como uma medida de retaliação relativamente à falta, entre aspas, daquilo que será interpretado com bom senso por parte da Comissão e por parte dos parceiros europeus. Se a Grécia fora da zona euro, com a situação do default, obviamente, fica impedida de aceder ao mercado, porque ninguém vai lhe emprestar mais dinheiro, com os seus bancos com falta de financiamento, porque o Banco Central Europeu não vai proporcionar mais liquidez. Eu acho que a partir dessa situação vai ser difícil, mas se a coisa por alguma razão melhorar, isto quer dizer que o efeito de contágio político vai atingir a Espanha, vai atingir a Itália e porventura vai atingir Portugal. E isto pode criar uma situação de desmembramento da União Europeia. E também num cenário extremo que ninguém fala. E se a Alemanha se fartar e dizer que sou eu quem sai do euro? Como é que vai ser? E isto é uma posição que tem muitos adeptos dentro da própria Alemanha. Neste momento, hoje a Alemanha, e o problema maior é como explicar aos eleitores que estas políticas, digamos, de ajustamento que foram adotadas relativamente aos países periféricos não estão a resultar e que estão a se traduzir por a saída dos países. Por que não fizemos isto antes? Fica essa pergunta no ar. O Comissão Executiva termina aqui. Regressamos para a semana com mais um tema em análise.